Egoísmo. Esse sentimento que percorre a humanidade por toda a sua miserável existência. Sempre existiu aquela pessoa que só se importava com seus próprios interesses e se usava como exemplo. O egoísmo sempre foi visto como algo ruim, mas mesmo assim também consegue ter seu lado bom. Aprenda a ser egoísta. Eu não estou falando sobre ser uma pessoa egoísta de um modo ruim, ser uma pessoa insuportável. Estou falando sobre como usar ela ao seu favor. Às vezes, na sua vida, é necessário você ser um pouco egoísta de vez em quando pelo seu próprio bem. O egoísmo, frequentemente encarado como um vício moral, pode, em certas circunstâncias, ser uma força motriz para o seu desenvolvimento pessoal e a realização de objetivos. No contexto do anime Blue Lock, essa dualidade se revela de maneira intrigante através do protagonista Yoichi Izagi, que, ao longo de sua jornada, aprende a equilibrar seus instintos competitivos com a necessidade de se destacar individualmente em um ambiente onde a colaboração é a norma. A transformação de Zag exemplifica como o egoísmo, quando bem direcionado, pode se tornar uma virtude necessária. Impulsionado pela necessidade de se destacar em um ambiente extremamente competitivo, inicialmente ele se preocupa em colaborar com os outros e em ser um bom jogador de equipe. No entanto, ao ser inserido no programa Blue Lock, onde o objetivo é formar o melhor atacante do Japão, Izagi percebe que a competição é brutal e que cada um deve priorizar seu próprio crescimento. A primeira grande virada ocorre quando ele percebe que a cooperação excessiva pode limitar seu potencial. Ao observar outros jogadores, Izagi compreende que, para se tornar o melhor, deve adotar uma mentalidade mais focada em suas próprias habilidades e metas. Essa transição é marcada por momentos de reflexão onde ele questiona suas antigas crenças sobre trabalho em equipe. Com o tempo, ele se torna mais consciente de suas próprias capacidades e começa a explorar as estratégias que o destacam. O egoísmo de Isaac não é meramente um traço negativo, ele se torna um mecanismo de autodefesa e autodescoberta. Ele aprende a usar seu instinto e criatividade em campo, colocando suas ambições em primeiro lugar. A obra de Dostoiévski, especialmente em Crime e Castigo, ilustra a luta interna de Raskolnikov, que acredita que alguns indivíduos têm o direito de se sobrepor aos outros em nome de um bem maior. Raskolnikov é movido por uma lógica egoísta que o leva a cometer atos impensáveis, mas, ao mesmo tempo, suas ações forçam uma reflexão profunda sobre a moralidade e ética, de forma análoga. Izag, ao abraçar seu egoísmo, percebe que o verdadeiro processo no futebol exige uma certa dose de individualidade. A busca pela grandeza se torna, assim, uma jornada introspectiva, onde o desejo de ser o melhor rivaliza com a necessidade de formar laços. Izag é inserido em um sistema que valoriza a competição acima de tudo, ecoando os temas presentes em A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Neste conto, a ambição e o egoísmo dos personagens o levam a criar uma sociedade onde a igualdade é apenas uma fachada. Similarmente, no ambiente de Blue Lock, os jogadores são forçados a confrontar seus próprios limites e a verdadeira essência do egoísmo. Essa atmosfera de competição extrema revela como o desejo de se destacar pode gerar um crescimento pessoal significativo. A transformação de Zag também reflete a ideia de que o egoísmo pode ser um precursor de inovação e criatividade. Em O Pequeno Príncipe, a busca por compreender a si mesmo e o mundo é central à narrativa. A jornada de Zag pode ser vista como uma busca semelhante, onde ele descobre que, para ser um jogador de elite, precisa conhecer profundamente o egoísmo. Nesse contexto, torna-se uma ferramenta para a autoafirmação e autoconhecimento, permitindo que ele crie seu estilo de jogo único. Além disso, o egoísmo de Zag serve como uma crítica à noção de coletivismo absoluto. Em O Senhor das Moscas, de William Golding, a dinâmica de grupo revela como o comportamento humano pode ser distorcido em situações extremas. Em Blue Lock, Zag aprende que a competição não elimina a camaradagem, mas redefine seu significado. O verdadeiro espírito esportivo não é anulado pelo egoísmo, ao contrário, pode ser aprimorado quando cada jogador busca ser a melhor versão de si mesmo.
Por outro lado, o dilema moral de egoísmo se torna mais complexo à medida que Isaac avança, inspirando-se em A Metamorfose de Franz Kafka, onde a transformação de Gregor Samsa leva a reflexões sobre a alienação. Isaac percebe que seu foco no individualismo pode afetar suas relações com os colegas. Esse momento de reflexão provoca um questionamento: até que ponto o egoísmo é justificável? A busca por excelência não deve ir à custa das conexões humanas, e Isaac aprende a balancear essa tensão. Além disso, a jornada de Isaac ecoa o conceito de Übermensch, de Nietzsche, que propõe a superação dos limites humanos e a busca por um ideal. Isaac, ao se libertar das amarras do conformismo e abraçar seu egoísmo, está, de certa forma, perseguindo essa idealização. A competição em Blue Lock não é apenas uma luta por posição, mas um caminho para a autossuperação, onde cada jogador deve se tornar seu próprio super-homem, capaz de redefinir suas limitações e moldar seu destino. Por fim, a narrativa de Blue Lock não apenas destaca a importância do egoísmo em um contexto competitivo, mas também sugere que essa qualidade, quando alinhada com a reflexão e a ética, pode levar a um crescimento significativo. Isaac, ao trilhar esse caminho, transforma o egoísmo de um traço negativo em uma força positiva, essencial para a realização de seus sonhos. Assim, a história oferece uma nova perspectiva sobre o egoísmo, uma força que, se bem direcionada, pode iluminar o caminho para a grandeza pessoal e coletiva.